Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro. E, olha, hoje a gente vai mergulhar juntos num capítulo assim fascinante do livro de Êxodo, o capítulo 24. É um texto que pulsa com significado, sabe? A nossa exploração hoje, ela vai focar em dois momentos cruciais desse capítulo. Primeiro, vamos dar uma olhada bem de perto na cerimônia, né? Aquela cerimônia solene onde a aliança entre Deus e todo o povo de Israel é confirmada ali, bem aos pés do Monte Sinai. E depois, a gente vai subir o monte, claro, figurativamente falando, para testemunhar a experiência assim extraordinária e quase inacreditável que os líderes de Israel tiveram na presença de Deus. Qual o objetivo? Bom, tentar captar a profundidade do que esses eventos significaram para o relacionamento entre Deus e seu povo naquela época e, claro, o que eles ainda têm para nos dizer hoje, né? É um material muito rico. Então, ok, vamos desempacotar isso. Vamos começar pela base, né? Literalmente lá no pé do monte. Êxodo 24, ali dos versículos 1 a 8. Descreve essa cerimônia de confirmação da aliança. A cena é poderosa. Moisés constrói um altar, 12 colunas representando as tribos, oferece sacrifícios, e então ele lê o livro da aliança para todo o povo ouvir. E a resposta do povo, olha, é unânime e fervorosa, repetida 2 vezes para não deixar dúvida. Tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Está lá em Êxodo 24, versículos 3 e 7. Mas aí vem um elemento que talvez para nós hoje cause uma certa estranheza. Moisés pega o sangue dos sacrifícios e asperge sobre o altar e sobre o povo, dizendo: Eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. O que estava realmente em jogo ali, hein? Com esses elementos tão viscerais, tipo a palavra lida, a promessa feita e esse sangue aspergido. Ele é um Deus que valoriza, sabe, acima de tudo, o relacionamento. O material que a gente está analisando hoje, ele bate muito nessa tecla. Para Deus, o foco principal não está em objetos, não está em regras frias, nem em cronogramas rígidos. Está nas pessoas. Ele busca ativamente construir essa conexão, sabe, pessoal e profunda com os seres humanos que ele mesmo criou. Como a gente lê lá em 1 João 4,8, né? Deus é amor. E o amor, bom, por natureza, exige relacionamento. Não é à toa que as 2 primeiras instituições divinas que aparecem lá em Gênesis, logo na criação, são o sábado e o casamento. E ambas são intrinsecamente relacionais, percebe? O sábado fortalece esse relacionamento vertical, nossa conexão com Deus, o casamento, o horizontal, os laços entre as pessoas. Então, essa cerimônia no Sinai, com todos esses elementos, ela visava justamente selar e aprofundar esse relacionamento de aliança, esse pacto especial que Deus estava estabelecendo com Israel. E a resposta do povo, tudo que o Senhor falou faremos, nossa, transborda entusiasmo, né? Tem uma sinceridade ali que a gente quase pode tocar, um desejo genuíno de corresponder à iniciativa de Deus, de cumprir a parte deles no acordo, eles queriam obedecer. No entanto, a perspectiva que a gente está explorando aqui, ela aponta para uma tensão inerente a essa promessa. Esse desejo sincero, ele batia de frente com a dura realidade da fragilidade humana, sabe? Eles prometeram mais do que tinham poder para cumprir sozinhos. Talvez eles nem se conhecessem tão bem assim naquele momento de fervor todo. E a história de Israel depois, infelizmente, confirma isso muitas e muitas vezes. E é justamente nesse contexto que o simbolismo do sangue aspergido se torna tão crucial. A interpretação que a gente segue aqui sugere que o sangue apontava para muito além do ritual em si. Ele simbolizava profeticamente que a capacidade real, verdadeira, para viver de acordo com as instruções de Deus não viria do esforço humano, da pura força de vontade, sabe? Seria um dom providenciado através dos méritos do Messias que viria, Cristo. O sangue representava a vida, a expiação, mas também essa necessidade de uma intervenção,
de fora, uma ajuda de fora, do alto. Por quê? Porque a natureza humana, bem, deixada à própria sorte, ela tende à falha, né? Ao desvio do caminho que Deus propôs. O sangue era um lembrete da seriedade da aliança, claro, mas também da provisão de Deus para nossa fraqueza. É impressionante essa dualidade, né? A promessa fervorosa e, ao mesmo tempo, essa incapacidade quase que anunciada. Faz a gente pensar em quantas vezes, nossa, com a melhor das intenções, a gente faz votos, faz promessas a Deus ou a outras pessoas e depois a gente se vê lutando para cumprir. Essa tensão entre o querer e o poder é muito real. Como é que Deus lida com isso na própria estrutura da aliança? Parece que a resposta já estava ali, né? Simbolizada no sangue. Sim, exatamente. O sangue não era só um selo do compromisso do povo, mas era também um símbolo da graça capacitadora de Deus. Ele sabia da fragilidade deles quando aceitou a promessa. A aliança, veja bem, não se baseava na perfeição humana, de jeito nenhum, mas sim na fidelidade de Deus e na sua provisão para a nossa falha. Por isso, a conclusão dessa primeira parte é reafirmar a centralidade do relacionamento pessoal e próximo com Deus. Não bastava concordar com a cabeça, sabe? Com as leis, era preciso se conectar profundamente com o legislador, aquele que, através do seu espírito e da sua graça, simbolizada ali no sangue, poderia capacitá-los a viver a aliança. Isso era verdade lá no Sinai e continua sendo a chave para a vida espiritual hoje. Não mudou. Essa confirmação da aliança com todo o povo foi marcante, sem dúvida nenhuma. Mas o capítulo 24 ainda nos reserva um momento, assim, ainda mais íntimo e, de certa forma, até mais surpreendente. A narrativa muda o foco, né? Sai daquela multidão no pé do monte e nos leva para cima, para a própria montanha sagrada. Moisés é chamado a subir de novo e, dessa vez, ele não vai sozinho. Êxodo 24, a partir ali do versículo 9, relata que ele sobe acompanhado por Arão, Nadab e Abiú, seus filhos, e mais 70 anciãos de Israel. Um grupo seleto, né? 73 líderes representando o povo. E o que acontece lá em cima? Bom, desafia a nossa compreensão. O texto afirma categoricamente, nos versículos 10 e 11, que eles viram o Deus de Israel. Não foi uma visão indireta, não. Foi uma teofania, uma manifestação visível da presença divina. O texto descreve até o que tinha debaixo dos pés deles, uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. E ainda enfatiza, ele não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus. Que experiência! Nossa, avassaladora deve ter sido. E como se ver Deus já não fosse suficiente, tem outro detalhe extraordinário lá no versículo 11. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Comer e beber na presença manifesta de Deus. Parece quase casual a forma como é dito, mas é de uma profundidade. Foi como um banquete de ratificação da aliança com o próprio Deus como anfitrião. Que privilégio! Inimaginável para esses homens. Comer e beber na presença de Deus. Isso parece tão humano, né? E ao mesmo tempo tão divino. O que mais essa refeição representava naquele contexto, hein? Então, o fascinante aqui, e que muitas vezes a gente perde na leitura moderna, é justamente o peso cultural imenso de uma refeição compartilhada lá no Antigo Oriente Médio. Comer junto era muito mais do que só matar a fome, sabe? Era um ato social carregado de significado. Ser convidado para a mesa de alguém, especialmente de alguém importante, de status superior, era uma honra, sim, imensa. Era um sinal público de aceitação, de favor, de estabelecimento de paz, de comunhão. Compartilhar uma refeição criava um vínculo, quase como um pacto de amizade e lealdade. Significava oferecer perdão, caso houvesse alguma ofensa anterior, e implicava uma promessa mútua de proteção, de apoio. As pessoas que comiam juntas estavam dizendo, sem palavras, olha, estamos ligados. Se você enfrentar uma crise, pode contar comigo, eu vou te defender. Por outro lado, recusar um convite para comer era uma das maiores ofensas sociais que se podia imaginar. Uma rejeição pública da pessoa e de qualquer chance de relacionamento. Compreender essa dinâmica cultural
olha, ilumina radicalmente diversas passagens do Novo Testamento. Por exemplo, agora a gente entende muito melhor porque os fariseus e escribas ficavam tão escandalizados e criticavam Jesus por comer com publicanos e pecadores, como está lá em Lucas 5,30. Ele não estava só sendo simpático, entende? Ele estava oferecendo para aquelas pessoas que eram consideradas impuras, excluídas pela elite religiosa, a mais alta honra social. Aceitação, perdão, comunhão, um lugar à sua mesa. Era uma declaração teológica e social poderosíssima sobre a natureza inclusiva do reino de Deus. Da mesma forma, a profundidade da ceia do Senhor que Jesus instituiu e que a gente vê em Mateus 26, Marcos 14 e Paulo detalha em 1 Coríntios 11, ganha uma nova dimensão com isso. Não é só um memorial simbólico, é a reafirmação desse vínculo profundo entre os crentes como uma família de pecadores redimidos pela graça e a celebração da comunhão com o próprio Cristo, nosso anfitrião. Aquele que nos oferece perdão, salvação e a promessa de apoio mútuo nessa caminhada da fé. Aquela refeição no Sinai ecoa diretamente na prática central da comunidade cristã. Nossa, essa perspectiva cultural realmente enriquece demais a leitura. Transforma completamente a imagem daquela refeição no Sinai. Deixa de ser só um ato cerimonial para se tornar um símbolo vivo de intimidade, de aceitação divina, de compromisso mútuo. Mas eu fico me perguntando sobre o impacto pessoal disso naqueles 73 líderes. Ver Deus e comer com Ele. Puxa, a combinação dessas duas experiências deveria ter sido absolutamente transformadora, não é? Deveria. Com certeza. E aqui, olha, reside um paradoxo desconcertante e um alerta muito solene que a nossa análise destaca. Apesar dessa experiência incrivelmente privilegiada, íntima com Deus, testemunhar sua glória, assim de forma direta, compartilhar uma refeição na sua presença, o registro bíblico nos conta uma história trágica sobre alguns desses mesmos homens. O material de estudo nos direciona para Levítico, capítulo 10, versículos 1, 2 e 9. E ali a gente lê sobre Nadab e Abiú, dois dos filhos de Arão que estavam lá naquele grupo seleto no Sinai. Pouco tempo depois, eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor, desobedecendo as instruções explícitas dele, e foram consumidos pelo fogo divino. Nossa, que coisa! Pois é, a lição que emerge daqui é poderosa e exige, assim, sobriedade. Ter experiências espirituais extraordinárias, mesmo que sejam encontros diretos com o sagrado, ou receber privilégios e responsabilidades espirituais elevadas, isso não é garantia automática de conversão genuína ou de uma transformação duradoura do caráter. Como a reflexão sugere, depois de terem estado tão perto de Deus, de terem visto o que viram e comido na sua presença, Nadab e Abiú deveriam ter sido os últimos a cair em presunção e desobediência fatal. Isso nos mostra que a experiência, por mais intensa e real que seja, ela precisa ser internalizada. Precisa levar a uma humildade contínua e uma dependência crescente de Deus. Não há um senso de autoconfiança ou de direito adquirido, sabe? Então, juntando tudo isso, o que fica dessa análise de Êxodo 24? Tentando, assim, destilar a essência, a gente viu a aliança firmada sobre a base do relacionamento que Deus deseja ter conosco. Vimos a resposta humana sincera no desejo, faremos tudo, mas inerentemente frágil, necessitada da graça e do poder divino, que foram simbolizados ali no sangue aspergido. E por fim a gente viu que mesmo as experiências espirituais mais sublimes, como ver Deus e comer com Ele, embora sejam dons preciosos, não são, por si só, um passaporte para a fidelidade garantida. Elas precisam resultar em transformação interior. É isso, exatamente isso. A síntese é que Deus é o iniciador do relacionamento, sempre. Ele nos busca e nos oferece os meios para que esse relacionamento floresça,
Sua palavra para nos guiar, o sacrifício de Cristo prefigurado lá no sangue para nos perdoar e nos dar acesso, e o seu Espírito Santo para nos capacitar e transformar por dentro. No entanto, a nossa resposta contínua de reconhecer nossa total dependência dele, de nos apegarmos a ele em humildade, essa resposta é absolutamente vital. As experiências espirituais marcantes são valiosas, claro que são. Podem ser catalisadores poderosos, mas o verdadeiro valor delas se mede pela mudança de coração e pela confiança perseverante em Deus que elas geram, não pela autoconfiança baseada em memórias de momentos especiais ou nos privilégios que a gente recebeu. E a relevância disso para nós, hoje, é direta, é contínua. Precisamos constantemente avaliar a natureza do nosso próprio compromisso com Deus. Ele vai além de promessas feitas em momentos de emoção. Ultrapassa a lembrança de experiências passadas. É um caminhar diário de dependência e obediência alimentado pela graça. E tem uma advertência crucial implícita aqui, especialmente na história trágica de Nadab e Abiú. A gente não pode jamais confundir privilégios espirituais, tipo acesso ao conhecimento bíblico, participação na comunidade de fé, ter tido experiências significativas com maturidade espiritual. Como o próprio Jesus ensinou, né? Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Está lá em Lucas 12:48. Conhecimento e privilégio trazem consigo uma responsabilidade imensa. Isso nos deixa com um ponto importante para reflexão, né? Algo para a gente levar conosco além deste estudo de hoje. Sim, exatamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral. Refletindo sobre esse contraste chocante entre a visão gloriosa de Deus no Sinai e a queda subsequente de líderes que estiveram lá, a pergunta que fica ecoando é: como nós podemos, individualmente como comunidade, buscar e cultivar uma fé que seja genuinamente transformada pelos nossos encontros com o sagrado? Sejam eles quais forem. Como ir além de sermos apenas informados ou impactados momentaneamente por essas experiências, para sermos realmente moldados por elas em nosso caráter, na nossa conduta diária. E, talvez de forma ainda mais crítica, como podemos ativamente evitar aquela armadilha sutil onde os privilégios espirituais, o conhecimento que a gente adquire, as posições que talvez ocupemos, as experiências que tivemos, acabam nos levando à complacência, ao orgulho espiritual ou uma perigosa sensação de autossuficiência, em vez de nos conduzirem a um senso mais profundo de responsabilidade, a uma humildade maior e a uma dependência ainda mais radical da graça e do poder de Deus. É uma questão que exige honestidade e um exame contínuo do coração, né? Até amanhã no próximo estudo. Até mais.